Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na nossa 19ª semana e eu estou aqui para a gente fazer a correção do livro que foi passado na 18ª semana para casa, né? A atmosfera e o clima. Então vamos colocar na página 228 quando diz, no ensaio geográfico. Leia os excertos abaixo e indique se eles se referem ao clima ou ao tempo de cada região. Justifique sua resposta. A. Calor durante o ano todo, a presença constante de sol são importantes atrativos para o turismo no Nordeste brasileiro. As praias mais populares, como a da Boa Viagem, no Recife, ficam cheias quase o ano todo. A estação das chuvas em julho e agosto, mas o sol brilha muito nos outros meses. Então, a resposta é clima, tá? Por que é clima? Porque refere-se às condições gerais vírgula, não se detendo ao processo ao processo de alterações constantes dos estados atmosféricos. Ponto final. Repetindo, clima, porque refere-se às condições gerais, vírgula, não se detendo ao processo de alterações constante em cada estado atmosférico. Já falei para vocês que clima é duradouro. Clima tropical, semitropical, semiárido, equatorial, né? Mediterrâneo, polar. O clima, ele é duradouro. Já o tempo não. O tempo é um estado atmosférico. Hoje pode estar calor e amanhã você acordar e pode estar chovendo, tá? B. Amanhã, nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoada no norte de Mato Grosso. Pancadas de chuvas isoladas no norte e no leste de Goiás, Distrito Federal. E no sul, Mato Grosso do Sul. Tendência de temperatura estável. Então, a gente está falando de tempo. Então, tempo, ponto. Refere-se ao estado momentâneo, tempo, tá? Repetindo, tempo refere-se ao estado momentâneo da atmosfera dos estados do centro-oeste brasileiro. Tempo, repetindo, refere-se ao estado momentâneo da atmosfera dos estados do centro-oeste. 3. No triângulo entre São Joaquim, Urupema e Urubici, temperaturas abaixo de zero e neve ocasional fazem a alegria dos turistas. A disputa pelo título da cidade mais fria do Brasil é acirrada, com dezenas de pretendentes. Mas Urubici se destaca por um centrinho agradável, boas opções gastronômicas, pousadas de qualidade e uma natureza de recorrentes deslumbrantes. Então, nós estamos falando de clima. Clima. Então, escrevam clima, ponto. Determina as condições fixas da região, vírgula, incentivando o turismo por suas condições climáticas. Repetindo, clima
determina as condições fixas da região, vírgula, incentivando o turismo por suas condições climáticas. É o que eu falei, né? O clima, ele é fixo, tá? O clima é tropical, semitropical, semiárido, tá? Já o tempo não, o tempo é duradouro. O tempo é atmosférico. O clima é duradouro e o tempo é atmosférico. O tempo muda a todo momento. Página 229. 2. Como aprendemos no início desse capítulo, os conceitos de clima e tempo são muito parecidos, pois ambos envolvem os mesmos elementos, como umidade, temperatura e pressão, porém apresentam uma diferença. Descreva. Então, clima, tá, é duradouro. Vocês vão escrever, clima é duradouro. Pronto. Por que o clima é duradouro? É fixo, como eu falei. A gente tem o clima, ou a gente tem clima tropical, equatorial, semiárido, né? Polar, subpolar, temperado, mediterrâneo, desértico, semiárido, tá? O clima é duradouro. Já o tempo não. O tempo é um estado atmosférico, ou seja, hoje tá calor, mas amanhã você pode acordar e pode estar nublado e pode estar mais frio, pode estar chuvoso, tá? Então, clima é duradouro e o tempo é um estado atmosférico. Repetindo, clima é duradouro e tempo é um estado atmosférico. Vamos agora no número 3 encontrar no diagrama o nome dos 4 fatores do clima. Então, na primeira linha você vai encontrar latitude. Na primeira linha, latitude. Na segunda linha, maritimidade. Na terceira linha, continentalidade. E na última linha, altitude. Repetindo, 3. Na primeira linha, latitude. Na segunda linha, maritimidade. Na terceira linha, continentalidade. E na última linha, altitude. 4. Observe as imagens e identifique a camada atmosférica representada em cada uma delas. Então, o avião é estratosfera. Então, avião é estratosfera. O satélite, exosfera, tá? E, tá? A chuva, raios é a troposfera. Então, a primeira é estratosfera, a segunda exosfera e a terceira troposfera. 5. A letra certa é a letra A, de amor. Página 230, vamos para a cruzadinha, tá? Vamos primeiro para a vertical. Número 1, vai escrever brisa, processo em que o vento parte do continente em direção ao oceano. Então, vai botar brisa terrestre, tá? Brisa terrestre, tá? Brisa terrestre. 2, brisa terrestre sem espaço, tudo dentro do quadradinho, não tem espaço. 2. É inversamente proporcional à altitude. É menor nas áreas de grande altitude. Já está escrito em verde, pressão atmosférica, tá? Vamos para o 3. É formado por nuvens que caem na terra em forma de pedras de gelo de diferentes tamanhos. Granizo. Número 3, granizo, tá? Então, repetindo a vertical. 1. Brisa terrestre, 2 já está feito, que é a pressão atmosférica, e o 3 é o granizo. Agora vamos para a horizontal. 1. Há milhões de anos cobriu o hemisfério norte da Terra com uma grossa camada de gelo. Então, lá embaixo, glaciação. Número 1, lá embaixo, glaciação. 2. Responsáveis pelo aquecimento atmosférico da Terra, sendo emitido por formas natural e também pelos seres humanos em suas atividades urbanas e industriais. Então, vai botar gases estufa, tudo junto, tá? 3.
influencia a precipitação atmosférica e pode ser medida em escala. Lá em cima, temperatura. E o 4, o último, tipo de precipitação atmosférica, no qual o Brasil só ocorre no Brasil. Só ocorre na região sul, desculpe. 4, lá embaixo, neve, tá? Vamos para a página, agora, 245, o encerramento. Leia o texto, em seguida assinale a alternativa correta. Os agricultores do Nordeste terão bons motivos para festejar em 19 de março, dia de São José, conhecido na região como Santo das Chuvas. De acordo com o boletim agroclimático divulgado nesta quinta-feira pela Conab, as chuvas dos meses de fevereiro, março e abril devem chegar na região à medida certa, o que deverá garantir uma produção de aproximadamente 12 milhões de toneladas de grãos. Então, a letra certa é a letra B de bola. 2. Para responder às questões, leia o texto seguinte. Nesta quinta-feira, tempo com muitas nuvens e com chance de pancadas de chuva em áreas do norte Mato Grosso, norte e nordeste de Minas Gerais, da Bahia e do Espírito Santo. Nestas localidades, não se destaca a ocorrência do tempo severo e a chance de acumulado significativo de chuvas, principalmente nos estados do norte, onde as temperaturas são mais elevadas e o comportamento dos ventos em altitudes potencializam a condição do tempo severo. A. Qual o nome do estudo científico responsável pela previsão do tempo? Meteorologia. Meteorologia é que, a pessoa, o meteorologista estuda a meteorologia, que é o tempo, tá? B. Conforme explicado no texto, que elementos favorecem a chance de chuva forte? Então, elevadas temperaturas e vento em altitude, tá? E ventos em altitude. O 3 é uma pesquisa e a titia vai ver depois, tá? Vamos para a página 246, vamos observar essa imagem, tá? Pessoas sem roupa, seca, Então, com base na observação, nos conhecimentos estudados no decorrer do capítulo, identifique o clima brasileiro, a imagem está associada e descreva a característica que provoca esse fenômeno que está representado na obra. Então, o clima é semiárido. Então, escrevam, clima semiárido, ponto. Sucessivas secas, vírgula. Alta temperatura, vírgula. Ocasionando falta de água, e de condições de sobrevivência no local, levando ao intenso processo de migração. Então, o clima é o semiárido, sucessivas secas, alta temperatura, ocasionando falta de água e as condições de sobrevivência no local, levando ao intenso processo de migração, Migração é o deslocamento. O pessoal sai daquele local porque não chove muito, tá? 4. Os climas desérticos e semiáridos, apesar de muito parecidos, apresentam grandes diferenças. Descreva. Bom, então escrevam aí. O clima semiárido possui umidade e um regime
de chuva e um regime de chuva superior a de desertos, vírgula, e uma enorme amplitude térmica. Repetindo, o clima semiárido possui umidade e um regime de chuva superior a do deserto, vírgula, e uma enorme amplitude térmica. Então, no semiárido, apesar da chuva ser escassa, né, mas demora 8 meses, 9 meses, até um ano sem chover, mas chove. Já no deserto não ocorre isso. Não ocorre precipitação, que é chuva, tá? 5. Observe o climograma das duas cidades da Argentina. Uma é Buenos Aires, a capital, né? E a outra é Córdoba. Então, eu já expliquei como é que é o climograma. Embaixo são os meses do ano, né? Aqui, do lado direito, são a chuva em milímetro, do lado esquerdo é a temperatura, tá? Então, vamos para a página 247. Na cidade de Córdoba, em que mês a maior precipitação? Dezembro. Dezembro está bem maior do que janeiro, fevereiro, março, novembro. Então, o mês é dezembro. B. Em que aspecto climático as duas cidades mais se assemelham durante o ano? Temperatura ou precipitação média? Então, vocês vão botar temperatura, tá? Temperatura. 4. No mês de maio, em qual das cidades a maior precipitação? Bom, mês de maio é Buenos Aires, porque maio, né, tá, tem bem, em Córdoba tem bem pouquinho, então é Buenos Aires. Bom, 6. Associe as colunas adequadamente. Então, a primeira coluna é zona climática tropical, número 1, 2, zona climática temperada e 3, zona climática polar. Então, vai ficar assim, 2, 3, 1. Então, correlacione e fica 2, 3, 1, tá? Número 7. Pode-se afirmar que o clima corresponde ao comportamento do tempo atmosférico ao longo do ano num determinado lugar da Terra. O clima tem comportamento diversificado e é caracterizado pela combinação de diferentes fatores. Com relação aos fatores climáticos, assinale a alternativa incorreta. A incorreta é a letra D de dado, tá? A incorreta é a letra D de dado. Vamos para o exercício número 8, tá? Que a resposta está na página 248, que é a letra A. Letra A. 9. O clima apresenta 3 elementos: temperatura, altitude e pressão, que é a pressão atmosférica. No que diz respeito à temperatura, ela varia de acordo com a altitude de um lugar. Para cada altitude, 180 metros de altitude. E a temperatura diminui 1 centímetro cada. É esse cálculo que a gente vai fazer. Naturalmente, existem diferenciações de temperaturas por causa da altitude de alguns lugares. Observando os desenhos, calcule a temperatura nos locais indicados, sabendo que a temperatura geral do Brasil é de 25 graus Celsius. Então, Recife tá certo? Então, é 25 graus. Já Gravatá já tá em mais, né? Então, a gente, né? Gravatá é 22 graus, tá? Garunhos, 20,5 graus. Triunfo, 18,5 graus. Araripina, quase que não sai, Araripina, 20 graus. Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, mais frio vai fazer, tá? 10. A letra certa é a letra D de dado, tá? E a 11, a letra certa é a letra C. Então, beijo, meus amores, ficam com Deus.